amigo! Quer aprender a criar os seus próprios jogos do zero até a publicação, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida? Dá uma olhada nos links dos nossos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e tenha um bom vídeo. Olá amigos, Professor Dion aqui, fazendo uma introdução para vocês de como que vai ser essa nossa sessão. Nessa nossa sessão nós iremos estudar os componentes de um game. E qual que é o nosso objetivo principal dessa sessão? Aprender a observar os elementos de um jogo enquanto nós jogamos ele, certo? Ao mesmo tempo, a gente entender como que o negócio foi feito, certo? Passo a passo, cada pedacinho e elemento extraindo o máximo de detalhes que a gente puder. Então nessa sessão nós vamos estudar as camadas de um jogo, como fazer bons tutoriais, tipos de gráficos 2D, 3D, mecânicas principais do seu jogo, game loops, os feedbacks que nós temos quando nós inserimos algum dado para os videogames e também uma conclusão para você poder fazer as suas análises de jogos de uma forma melhor. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso primeiro capítulo, que é as diferentes camadas dos games. Perfeito? Então, vamos entender um pouco sobre como funcionam essas camadas analisando um jogo clássico que é o Super Mario World. Beleza? Olha só para essa imagem. Quantas camadas você consegue ver aqui nessa imagem? Provavelmente, se você nunca fez um jogo, você deve ver, sei lá, umas 3 ou 4 mais facilmente, né? Seria, sei lá, os inimigos, o jogador, o chão, o fundo. Vamos ver um pouquinho sobre quais seriam as camadas ideais que provavelmente foram usadas e separadas para a criação deste jogo aqui. Tudo bem? E quais são as mais comuns? Primeira camada que a gente costuma trabalhar em game design é a GUI, a Graphic User Interface. São os elementos que não se movem quando a tela se move, certo? Quando o Mario anda para a direita, esses elementos aqui em cima, eles não se mexem, eles sempre estão ali na tela. A gente chama de GUI ou de HUD, que seria Heads Up Display, certo? E costuma ter elementos como pontuação, a vida, o tempo que falta para você acabar, que é, por exemplo, time, né? Dinheiro, por exemplo, essas moedinhas, pontuação, que é esse 3.850, menus também são feitos aqui, e são geralmente esse tipo de elemento esses tipos de elementos que ficam na nossa GUI, certo? Vamos lá, que mais? Entities são os elementos vivos que interagem, como, por exemplo, o nosso jogador principal, que é o Mario, e os inimigos, certo? Camada de entidades, as entities. Outra camada muito comum é a camada de itens, que é onde tem os elementos coletáveis, né, que são, por exemplo, moedas, machados, capas, né, que o Mario pega, peninha. E esse aqui também pode ser considerado um item, que é o P, que quando você pula nele, transforma esses carinhas aqui em moedas, certo? Considerados, então, na nossa camada de itens. Vamos ver o que mais. Temos o background, que basicamente são os elementos de plano de fundo, como floresta, céu, deserto, essa área toda que está aqui no fundo, certo? Lá atrás. Outra camada bem comum são os ornaments, ou ornamentos, elementos que fazem parte da decoração, como por exemplo, arbustos, montanhas, essas plaquinhas, né? Partes decorativas da nossa fase. Outra muito importante também, plataformas e paredes, né? Elementos estruturais, como chão, plataformas e outros demais obstáculos. Collision é uma área que a gente também trabalha muito quando vai programar jogos, que basicamente é a área sólida dos objetos que vão interagir com outros elementos, né? Por exemplo, quando o Mario vai correndo para cá, ele bate no cano e ele para. Essa área aqui vai ter uma colisão, né? Aqui também vai ter uma colisão. Se a gente coloca a colisão direto nos objetos, é meio complicado a gente trabalhar. Digamos, por exemplo, que a gente queira uma parede com uma entrada falsa, né? Então faz mais sentido a gente trabalhar estruturar a nossa fase em uma camada e trabalhar com a colisão em uma outra camada separada, uma camada diferente. Então a nossa camada de collision. Outros elementos que não estavam presentes ali no Mario
mas também são comuns de encontrar, são os elementos de foreground, certo? Que são os elementos que se movem, não são elementos parados como a GUI, e que sobrepõem a sua vista no cenário, que dão a ideia de que a gente está atrás, né? Observando o que está acontecendo lá na frente. Por exemplo, aqui no jogo Rayman, esses arbustos que ficam se mexendo aqui, como se a gente estivesse observando de longe. Foreground, que é o contrário de background, certo? E outro também muito comum é a camada de lights and particles, ou seja, luzes e partículas. Elementos de efeitos especiais, como explosões, iluminação e fumaça, né? Você consegue ver aqui, esse efeito especial, a iluminação, até mesmo esses bichinhos aqui, eles estão brilhando, os vagalumes também estão brilhando. Basicamente, são as partes gráficas. E uma dica, né? Uma dica de ouro é você analisar pixel a pixel do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Então, quando você vai fazer uma análise de um jogo, começa aqui do lado esquerdo, olha lá, e vai descendo, Você vai descendo, o que eu vejo aqui? Aqui nada, só plano de fundo, então beleza, background. Opa, achei aqui um Mario, o que é isso? Esse aqui faz parte da GUI. Aí você continua descendo, analisando, basicamente assim. Opa, achei um cano. O que seria esse cano? É parte de colisão, mas também é um item, né? Você interage com ele, olha só, achei um inimigo. E assim você pode utilizar para fazer as suas análises futuras de jogos. Bom, era isso que eu queria falar para vocês basicamente de como são as divisões de camadas em games. Muito obrigado e até mais! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos novos vídeos. Não se esquece também de dar uma olhada nos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!